Respeitável público, boa noite, pontualmente em Terras Bugrinas, 18 horas e 30 minutos, está no ar mais um editorial Amigos do Cartola, e olha quem tá aqui, ei, olha quem tá aqui, sou eu, o torcedor brasileiro, o palhaço das torcidas, meus amigos, primeiro turno foi embora. E eu quero chamar, olha o meu holofote, ó. Não é o do Gesso, não. Não é o do Gesso Canhota, é o do Cartola. Ei. Corintiano, vascaíno, palmeirense. Ei, torcedores, Vasco, Palmeiras, Corinthians, ó o nariz, ó. Eu quero técnico estrangeiro, Meus amigos, é para rir, senão a gente chora. E não é à toa que nós resolvemos trazer à tona um personagem do picadeiro, para que a gente possa trazer um pouco de alegria aos corações destes torcedores, principalmente uma meia dúzia lá do Gigante da Colina, outros tantos dos amigos do Cartola, que são palmeirenses, como o seu Fábio, uma meia dúzia lá do Clube da OC, que gritavam: eu quero técnico estrangeiro! Mas o palhaço aqui do torcedor brasileiro, esse que vos fala, ele vai trazer uma historinha para vocês, para que a gente possa voltar às nossas origens e aprender de uma vez por todas a dinâmica do futebol brasileiro. Eu me lembro, dentro das histórias contadas, lá no livro que Romário trouxe muito bem, De Olho na Bola, Outro no Cartola, e que o mestre Armando Nogueira falava, aquela velha seleção de 70, aquele timaço, aliás, um timaço daquele que tinha como protagonista Edson Arantes do Nascimento, Pelé, parabéns, rei, brasileiro, tricampeão mundial e o maior jogador dos séculos, independente de treinador. O Brasil, naquela época, entrou em campo contra a Venezuela. Seleção brasileira e a Venezuela. Essa seleção aí, que hoje o Brasil ganha de 1-0, rezando para o juiz dar um pênalti. E que a imprensa vira-lata, vai para a televisão, dizer que o problema é a forma do Brasil jogar, que o Brasil não joga por desempenho e sim por resultado. E esquece que de 2000 para cá, parece que ganhou mais espaço na mídia brasileira esses jogos eletrônicos gravados e narrados por Galvão Bueno e aquele Thiago Life, com um programa chamado Nerd não sei de quê, Nerd dali, Nerd daqui, de videogame, e os jovens não estão mais jogando bola. Então, naquela época, aquela seleção de 70, em um dos amistosos pré-Copa, termina o jogo dentro do Maracanã, perdendo de 1-0 para a Venezuela. Naquela época, os treinadores, Zagallo e outros tantos, chamaram no que a gente chama na chincha e disseram: já que vocês não querem jogar bola, e já que eu estou aqui como palhaço chamado treinador, então eu estou entregando o meu cargo e vocês se viram lá no campo. Naquele momento, o Gerson Canhota, que era um líder nato, tá? Chama na razão, a seleção brasileira entra em campo e faz 5-1, virou o jogo em 10 minutos. Aí eu trago toda essa história para contextualizar o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro. Porque nos editoriais que o Cartola fazia,
nós dizíamos aqui e continuaremos a afirmar, se não fôssemos pego de surpresa pela sandice, pela loucura, pela falta de gerência, por tudo que o futebol não precisa, que é as decisões abruptas de cartolas irresponsáveis. Seu André Sanches, seu Galioto e seu Alexandre Campelo. E agora, dois times que começaram o Campeonato Brasileiro com um ritmo muito bom, mostrando um equilíbrio tático dentro de campo, especialmente o Vasco da Gama, com elenco limitado e salário atrasado, tinha no banco de reserva Ramon Menezes, que traz uma concepção nova de futebol, de um futebol construtivo, porém um futebol extremamente cirúrgico, retornando o futebol da década de 90, 80, com times mais modestos, onde procurava-se ter um time mais cirúrgico. O Ramon traz o ramonismo. E o Vasco, simplesmente por conta de 3 derrotas, o Vasco da Gama demite Ramon. Resultado da demissão de Ramon e da bela estratégia de Campelo. O Vasco está na zona de rebaixamento. Tinha tudo para fazer um campeonato equilibrado. O Vasco traz Ricardo Sapinto, português. Tranquilo. Ótimo. Não é? É um técnico de vestiário. É um técnico que a torcida do Vasco, principalmente lá no Gigante da Colina, muitos pediram a cabeça de Ramon e agora ficam torcendo assim para que Ricardo Sapinto faça milagre. Não tem milagre. O Vasco é um time destroçado. O Vasco retornou ao patamar Abel -1. Porque com Abel já não existia. Agora, um patamar Abel -1 é aquele velho patamar que o desânimo foi total, jogadores pegos de surpresa com a demissão de Ramon, salário já indo para 4 meses atrasados. E aí eu quero ver o técnico estrangeiro. Porque Jesus chega no Brasil e foi o primeiro técnico a ganhar um campeonato nacional no Brasil, que a imprensa chega e exalta como se fosse o salvador da pátria, onde o Flamengo consegue montar um time muito bom e esse time deu liga. Esta que foi a diferença do Flamengo, não foi Jesus. Porque esse time do Flamengo está jogando também com o Domenech. E ia jogar até com o Meinha. Porque está uma equipe organizada, tem na sua diretoria um trabalho bem feito, uma organização bem feita, assim como Internacional de Porto Alegre e o próprio Atlético Mineiro. E a imprensa alegando que é estrangeiro. Não é. Não é. Porque nós temos Rogério Ceni no Fortaleza. Um time modesto. Um técnico brasileiro, mas com uma diretoria que protege. Rogério Ceni, meus amigos, já vai para quase 2 anos de trabalho no Fortaleza. Renato Gaúcho já tem 4 anos no Grêmio. E aí, Luxemburgo foi demitido, já trazendo para cá para o Palmeiras, porque Luxemburgo perdeu para o Curitiba, vinha a torcida pedindo a cabeça de Luxemburgo, porque ele joga feio. Mas o Palmeiras é o melhor, se não um dos 3 melhores times da Libertadores.
É o atual campeão paulista. Luxemburgo estava ali entre os primeiros colocados. E o Palmeiras agora está lá embaixo. E aí, Galeotto vai para onde? Para trás do técnico estrangeiro. Miguel Ángel Rodrigues. Este que treina um time pequeno do porte do Imperatriz. Cavalo de Aço, com todo respeito ao Cavalo de Aço. Mas esse Independente Del Valle não tem nem a torcida que o Cavalo de Aço tem. Um técnico que chegou ontem, não tem nem 35 anos de idade, nunca ganhou nada, porque a moda é técnico estrangeiro. O Palmeiras vai querer, oferece 10 vezes mais que o Luxemburgo ganhava para esse cara, ainda recebe um não. E quem que tá ali nos bastidores do circo? O torcedor palmeirense, o palhaço do torcedor, que pediu a cabeça de Luxemburgo. Da mesma forma, seu André Sanches demite Thiago Nunes e me bota Wagner Mancini. É técnico brasileiro. Mas com todo respeito a Mancini, que além de ter sido um bom jogador e é um excelente profissional, Wagner Mancini não tem o gabarito necessário para treinar o Corinthians, ainda mais numa situação de crise. E o torcedor corintiano, ele, ó, o palhaço, pediu a cabeça de Thiago Nunes. E a imprensa ajudando nessa onda lunática de dizer que técnico estrangeiro que resolve alguma coisa está tornando o futebol brasileiro uma ilha de um futebol medíocre, reduzido, onde os próprios treinadores brasileiros já estão abandonando o barco. O Cartola aqui alerta. Abram o mercado geral e fechem as portas para os técnicos brasileiros, mas depois não venha chorar o leite derramado. De 2000 a 2020, para refrescar a memória dos senhores, não vou nem falar do passado, o Brasil tinha técnico estrangeiro. Sempre teve técnico estrangeiro. Lothar Matthäus, Osório, Rueda, Dudamel, Dario Pereira. O Brasil, ao longo de 20 anos, tinha técnicos estrangeiros. Já não era o futebol de desempenho do técnico estrangeiro? Como Robson Moreno gosta de falar, marcação alta, linhas pressionando. E quem foi que ganhou o Campeonato Brasileiro de 2020 para cá? Técnico brasileiro. Vou citar só um, Muricy Ramalho 3 vezes. Luxemburgo ganhou. Marcelo Oliveira ganhou. Cuca ganhou. E já tinha técnico estrangeiro no elenco. Mas, de um ano para cá, o futebol foi inventado, segundo a imprensa brasileira. E meia dúzia dele. O que alegra os palcos esportivos. O palhaço do torcedor brasileiro. Não se enxerga a luz ao fim do túnel no Palmeiras, no Vasco e no Corinthians. Mas os torcedores desses 3 clubes pediram a cabeça dos treinadores, não dando tempo dos treinadores
conseguir trabalhar o elenco. Porque lá no Parque Antártica, na Arena Palmeiras, lá na academia, como se chama aqui em São Paulo, Luxemburgo jogava feio. Lá em São Januário, lá na colina histórica, Ramon não estava entregando resultado. Lá no Parque São Jorge, Thiago Nunes não conseguia fazer o Corinthians jogar. E quem faz? Quem é que vai fazer? Quem é que está fazendo? Desses três aí, o Palmeiras tem um elenco? Tem. Mas é um elenco super estimado. O Palmeiras tem um meio-campo lento. Jogadores que não têm características de que possa permitir um time jogar com velocidade. O Corinthians nem se fala, o Vasco não existe. Mas trouxeram um português. E o que é pior, trouxeram um português, o Palmeiras atrás de técnico estrangeiro e o Corinthians morrendo na mão de Mancini para salvar a pátria. Aí com os estrangeiros, o Vasco quer trazer reforço, o Vasco quer dar mais tempo de trabalho, o Vasco quer fazer isso e aquilo. Por que não com o Ramon? Então, meus amigos, o palhaço do torcedor brasileiro, a cada dia que passa, deixa de sorrir e passa a chorar. Seja o que Deus quiser para esses três times, a sorte está lançada. Fiquem com Deus e que o segundo turno venha com bom futebol e que os nossos times, os times de todos vocês, de todos os torcedores, possam estar alegrando os nossos fins de semana. Um abraço!